Voltamos com a notícia de frente e a gente continua conversando com a professora Edna Sampaio, vereadora eleita pelo Partido dos Trabalhadores, a professora Edna Sampaio, que teve aqui 2.902 votos, não é isso? Sim. Bom, quer que repita a pergunta do Lúcio? Para o nosso telespectador, vamos repetir, às vezes o pessoal está chegando agora, feriadão, acordando, ligando na notícia de frente. Lúcio deixou um questionamento aqui antes do intervalo. Lúcio, por favor. Sobre o segundo turno, né? Como a professora Edna Sampaio e o Partido dos Trabalhadores vão se comportar agora nesse segundo turno entre Emanuel Pinheiro e Abílio Júnior, que alguns já disseram que é a batalha do bem contra o mal. E o PT e Edna Sampaio vão estar de que lado? Ou não é essa batalha do bem contra o mal? Eu acho que não é uma batalha do bem contra o mal, não. Eu não sou dada a esse tipo de simplificações, né? Eu acho que nós temos um segundo turno difícil. Eu sou uma pessoa, uma democrata, né? Eu sou uma pessoa que defende a democracia, respeito o que o povo cuiabano trouxe, né, como resultado desse segundo turno. E para nós, do Partido dos Trabalhadores, nós temos a clareza, nós reunimos ontem a direção municipal para tomar uma posição, nós temos a clareza que nenhum dos dois candidatos representam o que nós defendemos enquanto projeto de sociedade apresentado no primeiro turno pelos companheiros Julier e Vera. Então, nesse segundo turno, a população então nos pede um posicionamento sobre qual vai ser a condução do Partido dos Trabalhadores. Então, nós definimos que nós achamos que das duas candidaturas que não nos representam e que representam projetos de exclusão, projetos que têm problemas, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas nós achamos que o projeto mais danoso, o projeto mais perigoso para a democracia, para os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, especialmente para as mulheres, é o projeto representado pelo vereador Abílio. Então, nós assumimos uma postura de contrária, pregar e fazer campanha pelo não voto ao vereador Abílio. Mas assim, não estariam fazendo também uma campanha para Emanuel Pinheiro? Então, se o resultado da nossa atuação beneficia ou não Emanuel Pinheiro, não é uma coisa que nós possamos controlar. Agora, isso não impede que as mas pessoas... vocês têm essa consciência de que esse pode ser o resultado. Temos essa consciência, de que ao pregar o voto contra, ao não voto, né? No caso aí em Abílio Júnior, está beneficiando Emanuel Pinheiro. Porque nós entendemos que entre as duas candidaturas que não representam o projeto que nós defendemos, a candidatura do Abílio se coloca para fora do sistema político. Porque uma coisa é você fazer a oposição a uma candidatura que está dentro do marco da democracia que nós defendemos. A outra coisa é você defender uma candidatura que extrapola o marco democrático, que ofende as instituições, que ataca as instituições democráticas, construída com muito, muito esforço na sociedade brasileira. Nós achamos que esse projeto é um projeto muito mais perigoso. Mas em que muito ponto? Mais uma curiosidade, Haroldo. Em que ponto o vereador Abílio Júnior ele atacou as instituições democráticas? A forma, por exemplo, como o vereador exerceu o seu mandato e supostamente a sua fiscalização dos órgãos públicos no município de Cuiabá, é uma forma que desrespeita e extrapola qualquer competência institucional do vereador. Aí esse discurso é igualzinho que o prefeito Emanuel Pinheiro e os assessores dele, os secretários dele fazem também. Olha, eu não sei o que o Emanuel Pinheiro está fazendo, porque eu nem olho o programa do Emanuel Pinheiro. Não é o programa, não. Eu digo a administração dele. Eu digo a administração dele. Eu vejo o seguinte, uma coisa a gente tem... Porque era dessa forma que a administração reagia à fiscalização. Uma coisa a gente já sabe, como é a extrema-direita governando. Bolsonaro está aí para mostrar para nós. São 160 mil pessoas vítimas de Covid-19. É um recorde no mundo. Nós somos um dos países, o país talvez isolado que mais matou gente por Covid-19. Então a culpa é do presidente, essa contaminação? Com certeza, porque você pega a China, quantos milhões de habitantes tem na China? Quantos morreram?
vamos comparar com os outros países. Nós temos um sistema único de saúde, que foram retirados os recursos desse sistema único. Não foi acionada, por exemplo, a atenção básica para que as pessoas pudessem fazer a testagem. O Brasil é um dos únicos países que não fez testagem. Não fez testagem aqui em Cuiabá também, o prefeito Emanuel Pinheiro, né? E nós deixamos o vírus correr solto e polemizamos em torno da vacina. Hoje nós temos 161... o Haddad como presidente da República não teria essa contaminação? Eu tenho certeza que se fosse o Haddad, o presidente da República, teria havido uma articulação dos entes federados para combater a pandemia. Teria havido farmácia popular funcionando, teria havido sistema único de saúde articulado nas unidades, nos territórios, teria havido atenção básica para que as pessoas não agravassem o seu quadro de Covid, portanto reduzindo a mortalidade da doença. Nós temos no Brasil um instrumento poderoso para poder enfrentar uma pandemia dessa natureza, que é o SUS. Atenção. E o que se fez com o SUS? Atacaram o SUS, retiraram recursos do SUS e não se potencializou. O governo federal botou 700 bilhões de reais no combate à pandemia. Mas polemizou em relação à articulação com os entes federados. Cada um teve que assumir uma posição política independente do governo federal. Uma pandemia como essa, num país continental como o nosso, não se faz sem coordenação nacional. A senhora tocou no assunto do SUS, da atenção básica, perdão, que agora é atenção primária, né? A gente vai se confundindo com os nomes, mas é a saúde dos municípios ali, do postinho, da UPA, da policlínica, então a gente traz para um âmbito municipal. Cuiabá passou por alguns escândalos na sua Secretaria de Saúde, superfaturamento, secretário afastado. Como que a senhora enxerga isso? O secretário preso. Como que a senhora enxerga isso no âmbito municipal, trazendo isso para cá? Eu acho que é terrível a corrupção. Cuidar da saúde básica é responsabilidade dos prefeitos. Sim. Eu acho que é terrível. A corrupção é algo endêmico no nosso país, infelizmente. Acho que o povo brasileiro precisa aprender a votar nas pessoas e nos partidos políticos que realmente defendem os seus interesses, né? Agora, o que eu estou dizendo aqui é que, para além da questão da corrupção, que a política, nem o mundo se resume a esse tema, nós precisamos ver qual é a relação que existe entre a pandemia, a garantia de direitos e essa política, esse segundo turno que está colocado aí entre dois candidatos que absolutamente não representam os interesses. Só abrindo um parênteses aí na resposta da senhora, a senhora colocou uma questão dificílima aí para os eleitores brasileiros, né? Olha, escolha bem o partido, a senhora falava de corrupção. Bom, no PT teve gente presa por corrupção, aí teve no MDB, no PP, no PTB, me ajuda com os três aí, professor Haroldo. E aí resta o eleitor, que corrupção. Mas veja, isso, a gente precisa de deixar de ser no meio ingênuos. dessa roubalheira toda, uma hora é um partido, outra hora é outro. A gente precisa educar a população. E transformar a pauta política na pauta da corrupção não ajuda. A corrupção é um comportamento que vai estar presente como crime. Você imagina que alguma sociedade possa existir sem ter crime? O crime tem diversas origens, diversas causas. O problema não é a corrupção. O problema é quais são os mecanismos que a nossa sociedade criou e que existem para punir quem se desvie da conduta correta. Quais? Porque pensar que alguma instituição não é corrupta, pensar que alguma instituição não tem corrupção... Quando tem alguma coisa, professora, para punir, eles acabam com a prisão em segunda instância. Esse é um debate, Lúcio, que precisa ser feito com profundidade para que a gente não superficialize isso e não leve as pessoas a um entendimento equivocado sobre a questão da segunda instância. A segunda instância é um debate que precisa, talvez, chamar um debate aqui mais profundo. Eu não gosto de prestar um desserviço à população fazendo um debate raso sobre questões tão complexas. A questão é, a corrupção, ela existe e nós precisamos combatê-la. E como é que a gente combate? A gente combate essa corrupção ficando de olho e fiscalizando as instituições, criando mecanismos que coíbam a corrupção. E eu não conheço nenhum governo que tenha criado mais mecanismos de controle de corrupção do que os governos do PT. Agora, por que é que se criou... mecanismo é não votar em corrupto, né? Não votar em corrupto, mas nós estamos
escolhendo um segundo turno entre um corrupto e um não corrupto? Não é essa a tese. Não é essa a tese. Essa afirmação é da senhora. Não, né? eu estou querendo dizer para você o seguinte, porque querer usar nós estávamos falando em mecanismos para combater a corrupção. Aí quem estabeleceu o link foi a senhora. Sim. A senhora acha que quem é corrupto aí? Qual dos dois é o corrupto? Porque foi a senhora que puxou. Não, eu não quero fazer acusações levianas a nenhum dos entendi. candidatos. Entendeu? Eu não sou dada a fazer esse tipo de acusação. O que eu estou querendo dizer é que a corrupção é crime e crime a justiça tem que cuidar. A questão é, qual é, nesse segundo turno, o que representa uma luta dentro do sistema político, democrático? Eu não acho que usar o fundamentalismo e a fé das pessoas para fazer a violência é válido dentro das regras democráticas. Eu não acho que menosprezar e desqualificar as mulheres, num momento como esse, nós estamos no século XXI. As mulheres lutaram muito para conseguir sua autonomia e para conseguir estar presente nesses espaços. E o que um político fala, pode voltar atrás, alguma fala, na sua opinião? Eu acho que a fala sim, mas o comportamento, a gente não pode observar a fala num determinado momento. Então, ninguém pode errar e voltar, por exemplo, querer aprender e voltar. Eu acho que pode, mas eu não confiaria em alguém que tem uma trajetória, né? Porque uma coisa eu posso falar qualquer coisa aqui. Uma pessoa não vai votar em mim porque estão me ouvindo falar agora. A senhora prega em não votar em Abílio Júnior. A senhora e o PT vão votar em branco, nulo, ou vão votar em alguém? O PT está defendendo o voto contra o que significa práticas protofascistas, contra a democracia, desrespeito às mulheres e ausência de capacidade de diálogo com outros atores, que é isso que está colocado numa das candidaturas. Quem não votar, a senhora já falou. Minha pergunta é o seguinte, vai votar como? Eu vou votar no 15. Sim, não, essa é a pergunta que eu vou votar no 15. Agora, eu vou votar não significa que eu vou apoiar, não significa que eu vou fazer a campanha. Porque, para mim, a política impõe contradições para nós. E a contradição agora nós temos um segundo turno entre dois candidatos que eu considero muito ruins. Não votaria jamais em nenhum deles, mas a população, pelo sistema democrático, escolheu esses dois. E eu tenho que tomar uma posição. Eu não creio em voto nulo. Eu não defendo voto nulo. Então eu preciso escolher um. Pela análise que a senhora fez, Edna Sampaio vai votar no menos pior, é isso? Eu vou votar no menos pior e vou fazer oposição a qualquer um dos dois que ganhar essa eleição na Câmara dos Vereadores. Por quê? Não porque eu quero, não porque eu acho bonito. É porque o projeto que nós apresentamos, que nós defendemos, é muito diferente desses dois que estão colocados aí. Professora Edna Sampaio, muito obrigada pela sua vinda aqui nesse feriado. A gente falou de vários assuntos importantes e é o momento agora de desejar boa sorte para que a senhora consiga pôr em prática todos esses projetos. Obrigada. E eu que agradeço, muito obrigada e me coloco à disposição sempre que me convidar, estarei à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Olha, e hoje feriado, a gente vai saber agora como que vai funcionar o comércio em Cuiabá. O repórter Antônio Carlos Silva conta pra gente. Olá, bom dia também a você que acompanha o programa A Notícia de Frente. Hoje, 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra, mas não é feriado nacional. Em alguns estados, em alguns municípios brasileiros, é feriado. É o caso de Mato Grosso e é o caso de Cuiabá. No caso da capital do estado, é feriado municipal desde o ano 2000. No caso de Mato Grosso, é feriado estadual desde o ano 2003. E afinal, neste feriado da consciência negra, é possível o comércio abrir suas portas ou não? Sobre isso a gente conversa agora com o superintendente da CDL Cuiabá. Fábio, afinal de contas, a autorização legal para a abertura do comércio, hoje, sexta-feira, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, bom dia. Bom dia, Antônio. Sim, existe uma autorização tanto pelo decreto municipal, que permite a abertura do comércio durante os feriados, como também pela convenção coletiva. Então, os lojistas poderão abrir, sim, as suas lojas, as suas empresas durante este dia, porém, todo aquele colaborador que for convocado para trabalhar, ele terá direito a ganhar hora dobrada. Então, existe esse quesito importante que deverá ser observado. Na perspectiva dos comerciantes, que ficaram com portas fechadas devido à pandemia e estamos agora no mês de novembro, que é o período das promoções da Black Friday. Como que é abrir as portas neste feriado?
Pelo levantamento que fizemos, a maioria das empresas estarão abrindo sim as suas portas para aproveitarem o dia de hoje, principalmente aquele perfil, aquele público que às vezes não tem tempo durante dias normais de irem às compras. E como a gente está trabalhando o tema Black Friday com muitos descontos, muitas promoções, então a maioria tende a abrir as suas portas. O que a gente precisa mostrar para a população que não necessariamente o comércio de rua estará com as portas abertas o dia inteiro. Muitos vão abrir até o meio-dia, até as 2 horas da tarde. Então, se aquela pessoa que quiser ir às compras, é importante sair cedo e aproveitar, fazer a pesquisa e assim realizar suas compras com a maior tranquilidade possível. E os shopping centers? Os shoppings estarão também com as lojas abertas hoje, num outro horário, né, quando a gente compara com o comércio de rua, e vão abrir as portas a partir das 14 horas, assim como ocorre aos domingos. Então vão seguir o horário padrão quando abrem aos domingos. Obrigado pela entrevista, um ótimo feriado. Um ótimo feriado a todos e que todos possam ir às compras e façam de forma consciente, bem planejada. Muitas promoções estão aí, a Black Friday está na sua 11ª edição e muitas oportunidades de compras estão disponíveis. Para quem quiser saber mais informações sobre isso que foi falado aqui na entrevista, é só acessar o site da Câmara de Dirigentes Lojistas da capital, www.cdlcuiabá.com.br. Com apoio técnico de Tarcísio Novaes e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Obrigada, Antônio, pelas suas informações. E, gente, a gente falava com a professora Edna Sampaio sobre apoio, com a Michele Alencar também sobre apoio. E agora vamos falar do apoio de Gisela Simona, porque aqui ontem, no A Notícia de Frente, a gente especulou, né? Era um dia de especular. Sim. Ontem ela deu aí o parecer dela e a gente falou bastante aí com quem vai Gisela Simona. E está no GD, no portal Gazeta Digital, que Gisela e Aécio declaram então apoio a Abílio Júnior no segundo turno. Eles que foram derrotados. Então, Gisela Simona, durante uma coletiva realizada ontem, quinta-feira, anunciou que vai apoiar Abílio Júnior. Ela disse que conversou com os dois lados, conversou com Emanuel Pinheiro porque foi chamada e ela resolveu ir, mas ela optou por apoiar Abílio Júnior até por conta, ela enfatizou isso que a gente falou ontem, por conta do discurso que ela falou, que ela adotou e o posicionamento dela anticorrupção. Prevaleceu a coerência política de Gisela Simona, né? Que essa é a grande virtude na política, é você ter coerência política. O Aécio também não seria diferente. Inclusive nós tínhamos até anunciado, eu particularmente tinha anunciado isso muito antes, dizendo, olha, a Aécio vai seguir com a Abílio, a Gisela bem provável que siga com a Abílio também, e o caminho foi esse. Agora tem outro assunto para os dois comentarem, que também está no GD. Mas né? eu pergunto, tinha outro caminho para Gisela Simona pela lógica não tinha, mas em relação ao comportamento dela no primeiro turno? Criou-se uma expectativa, né, por conta da demora. Dela partir para a neutralidade, é isso? E tem uma outra notícia ainda sobre apoio, que representantes de 20 sindicatos declaram apoio a Emanuel Pinheiro. Pelo menos 20 representantes de sindicatos que integram o Fórum Sindical de Mato Grosso declararam apoio ao prefeito Emanuel Pinheiro, candidato à reeleição. O ato foi realizado ontem, quinta-feira. Os sindicalistas aproveitaram para criticar o candidato da oposição, Abílio Júnior. O vice-presidente do PROS, que é o Oscarlino Alves, do PROS, partido da Gisela, para a gente lembrar, que se considera um dos mentores da campanha de Gisela Simona, também declarou apoio à continuação da gestão do atual prefeito. Isso tem uma explicação, né? Essa posição aí dos sindicatos, claro, que foram as manifestações que Abílio Júnior fez ao longo aí do primeiro turno em relação à demissão de servidores, né? Principalmente os comissionados. Exatamente, é isso? Então, são essas manifestações do primeiro turno de Abílio Júnior que explicam, né, essa posição aí dos sindicatos. Eles fizeram mas de repente, e se de repente ele resolver recuar no que ele disse, hein? Porque é o seguinte, ele disse que ia acabar com a Secretaria da Mulher,
Disse que ia acabar ou não? Ele disse logo no começo disse, mas já está revendo Aí essa a posição. Michelle Alencar, no programa de hoje, a vereadora eleita Michelle Alencar, disse que ele já está Revendo essa posição. isso, né? Diz que pode reformular e tal, mas a Secretaria da Mulher vai continuar. Será que ele vai rever também? Olha, nesse ponto não sei não, até porque historicamente é uma classe que não vai apoiar as ideias de alguém como o Abílio, que é mais de direita, né? É um dos pedidos da Gisela Tem Simona. muitos apoiadores de Jair Bolsonaro, ele usa também as cores da bandeira do Brasil, muito parecido com os candidatos de Jair Bolsonaro. Eu digo isso, professor, eu digo isso. E apoiado por um candidato que foi apoiado por Bolsonaro. Eu vi uma declaração atribuída a Abílio Júnior de que ele pretendia que Gisela Simona fosse o elo dele com o servidor público. Mas uma das condições para que a Gisela apoiasse o Abílio foi exatamente isso, a manutenção da Secretaria da Mulher. Ele disse que ele vai repensar essa questão, Secretaria de Cultura também, né? Enfim, então, e alguns pontos do plano de governo da Gisela Simona que... E em relação ao funcionalismo público, isso não fez parte dessa discussão, já que ele pretenderia usá-la como um elo em relação ao funcionalismo público? De repente, será que vão rever essa questão também? Bem provável. Eu acho que se ele rever a questão de demitir, por exemplo, os fantasmas, os cabos, o loteamento, que isso foi tão falado, né? Ele disse que tem uma lista e que, na verdade, a comissão, né, a comissão formada pela oposição tem uma lista de vereadores que fazem um verdadeiro loteamento na Secretaria de Saúde. Eu acho que tem pontos que não dá mais para voltar atrás, né, Lúcio? E são denúncias sérias, Então tem ponto aí que não tem como voltar atrás. E um partido que tem, assim, uma ligação muito forte com o sindicalismo é o PT, não é? Não é isso? Sem e dúvida. nós acompanhamos aqui agora há pouco a professora Edna Sampaio, eleita vereadora pelo PT, confessando que vai votar em Emanuel Pinheiro. Sim. Mas a gente vai saber melhor isso na segunda. A gente vai se despedir aqui. Vamos desejar um ótimo feriado para os nossos queridos. Entendeu, professor? Olha, não precisa falar mais nada. Entendeu, eu sou uma pessoa delicada, né, gente? Você vê como que eu corto. Mas todo mundo sabe aqui o seguinte, o que eu sempre digo aqui, professor, é o seguinte, que Nayara falou, a chuva parou. Olha, eu falei isso que a gente vai saber mais sobre isso, porque segunda vamos receber, vamos começar a conversar com os vices. E segunda a gente recebe aqui o Felipe Velaton, que é o vice de Abílio Júnior. E na terça vamos receber o José Roberto Estopa, que é o vice de Emanuel Pinheiro. Então, obrigada, Lúcio, bom dia. Obrigada, Obrigado, Nayara, um excelente dia a todos. Obrigada, gente, um excelente final de semana. Curta aí o feriado com responsabilidade e até segunda. Tchau.